uma pergunta que era muito necessária e foi feita, não sei o nome do companheiro que fez. Marcos Fernandes. Boa. O Marcos perguntou então o que é o tal do projeto esportivo, né? Porque fica muito vago. O que é projeto esportivo? Projeto esportivo é o quê? É porque o Galo tá contratando um monte de cara que tá falando que o projeto esportivo foi o que trouxe pra cá. Projeto esportivo ficou muito vago. E aí o Hulk não quis responder. Sobre a história de verdades ou mentiras, coisas inventadas, enfim, quando tem apuração de muita gente, eu já fico com esse negócio. Muita gente apurou a mesma coisa, né? Muita gente foi por uma mesma linha. Então é importante falar o que é mentira, o que é verdade, sabe? Porque fica muito solto. Mas enfim, é importante que a coisa tenha sido de fato solucionada e que falemos do Hulk enquanto centroavante, atacante, um jogador ofensivo, ídolo do Atlético, né? Acima de tudo, um ídolo do Atlético, Andrade. E quando tem uma história tão complexa assim, ô Cirilo, como foi essa, continua sendo, né, do Hulk com Atlético e Fluminense, existem versões. Então, às vezes a gente vai ver um jornalista que vai publicar uma informação que ele apurou de acordo com a fonte tal. E se você apurar com outra fonte, vai ser uma versão diferente. São muitas narrativas e divergências nessa história. Por isso que para mim foi mal conduzida por todas as partes, porque cada um tá falando uma coisa. Essa entrevista com o Hulk hoje era importantíssima e, de fato, falar sobre essa situação toda hoje era muito mais importante do que tratar do jogo com o Hulk. Algumas situações ele respondeu, mas a principal, que era essa questão do projeto esportivo, que eu fiquei bem curioso, Cirilo. Bem curioso, o Hulk preferiu não responder. Tá no direito dele, mas a gente vai continuar com aquelas perguntas. Projeto esportivo seria o quê? Ser titular? Ele falou no post lá do Instagram que não tem a ver com isso. Seria ter mais anos de contrato para um jogador que está chegando a 40 anos, que tem mais um ano de contrato e um gatilho para uma renovação por mais um ano. Não acho que precisaria você sentar na mesa com ele para estender ainda mais o contrato. Se você já tem pelo menos 2 anos de contrato, eu acho que é justo, que é coerente. Mas tomara que o Hulk possa estar 100% focado. Eu tenho certeza, conhecendo o Hulk, tudo que ele já fez na história do futebol, que ele vai dar o máximo, que ele vai estar entregue aqui ao Atlético, pela honra, pelo que ele é e pelo que ele representa com a camisa do Atlético. Em relação ao Sampaoli, ele falou que respeita, que está tudo bem. Essa questão de ser titular ou reserva, eu acho que definir isso antes da temporada começar é precoce, por mais que o treinador ele tenha uma predisposição em ter, esse jogador eu considero um titular, esse talvez tenha menos espaço, mas é o campo que vai mostrar isso. Se o Hulk começar a temporada voando, metendo gol, o Sampaoli fala assim, não, Hulk, porque eu não gosto de você não, vou colocar você no banco. Cara, isso é loucura. Eu acho que nenhum treinador faria isso. Se o jogador der a resposta no campo, nos treinos, nos jogos, ele vai se escalar, não tem como. Então isso eu acho que pode mudar. O Hulk talvez na cabeça do Sampaoli não seja um titular absoluto, mas dependendo dos jogos ele pode se tornar. Então é variável. Mas o melhor cenário de todos é o Hulk ficar aqui com a cabeça 100%, ajudando bastante. É fato, e o São Paulo já falou, a diretoria também, que o Atlético busca um camisa 9 e talvez com a chegada desse camisa 9 que consiga fazer melhor essa função que o São Paulo quer, de fazer um pivô, de ter jogada aérea, de ter mais contundência lá na frente, talvez o Hulk perca espaço. Não impede também, eventualmente, que eles possam jogar juntos, mas talvez o Hulk não seja um titular absoluto. Eu tô com a sensação de que nessa novela ainda não chegou ao fim. A gente sempre vai ter que ficar acompanhando aí os próximos capítulos, os próximos passos, mas o fato é, o Atlético precisa tocar sua vida, o Hulk também, tomara que seja aqui no Galo. Você falava antes do Abílio registrar a entrevista do Hulk sobre a história do centroavante e a busca por soluções justamente pro fazedor de gol. Custa dinheiro, custa caro, não é simples, mas o Sampaoli demonstrou um receio de que seja necessário um fato novo, né? E precisa mesmo, independente da permanência ou não do Hulk, já era uma necessidade para a temporada passada. O Atlético precisa até para ter uma variação de jogo. E naquela entrevista coletiva do Paulo Brax, ele admitiu que ele se arrependeu de ter liberado o Daverson, por exemplo. Eu não estou falando que hoje o Daverson seria a solução, não acho que ele tem que voltar para o Atlético, mas
Estou falando apenas de característica. Faltou um camisa 9 pro Atlético na temporada passada, e o jogo contra o Lanús foi gritante, né? Ficou muito evidente como a bola passava ali de um lado pro outro e não tinha um 9 de referência, às vezes por uma jogada aérea. E o Hulk, ele acrescenta em outros aspectos. Não adianta querer também cobrar do Hulk que ele seja o camisa 9 para fazer um pivô para jogar de costas pro gol. Eu falei que custa caro, Cirilo, porque você não vai tirar um camisa 9, um fazedor de gols de um outro clube, se não tiver investimento. Você não consegue um jogador desses de graça, a não sei que seja uma ocasião super especial, mas não é a regra. Não é a regra. Então, você precisa realmente de um investimento. O Cláudio já trouxe durante essa semana, né, do interesse dessa negociação do Atlético pelo Cassierra. É um jogador que, sinceramente, eu não tinha acompanhado no Zenit. Então, assim, eu não vou tratar aqui como, é uma boa ou é uma aposta ruim sem ter um conhecimento maior do jogador. É lógico que eu procurei saber, assisti vários vídeos, busquei informações. Parece ser um cara realmente muito útil e dentro desse perfil que o Sampaoli busca, mas eu tô vendo muita gente já tratando assim, esse é bagre. Assistiu quantos jogos dele? Porque quando chega um Verratti aqui no futebol brasileiro que ninguém conhecia e começa a meter gol, poxa, mas aí tem que ter criatividade para buscar um cara desse. E curiosamente foi o Brax, né, que buscou na época que ele estava no Vasco. Aí quando chega um Germancano, que inicialmente ele chegou no Vasco, depois fez muito sucesso no Fluminense. Não, mas esse cara estava esquecido aí, ninguém buscou. Depois que chega e dá resultado, aí todo mundo acha lindo. Mas quando chega um nome desconhecido e que o grande público realmente não conhece, não dá pra gente também aqui cravar se é bom, se é ruim. Tem que buscar informações e nesse momento confiar num departamento que o Atlético tem e também nesse trabalho do Sampaoli de tentar garimpar esse mercado.